Estou aqui com Fábio Gugel, formado em Psicologia, que vai estar nos respondendo algumas perguntas sobre o romantismo. Fábio, na sua opinião, o que é romantismo? Creio que a gente pode conceituar romantismo como o conjunto de rituais, de procedimentos que homens e mulheres utilizam para se conhecerem melhor, com vistas a uma intimidade afetiva e sexual maior. E essa palavra ela traz consigo uma acepção de suavidade na abordagem dessas relações, desse conhecer. Ainda existe romantismo hoje em dia? Olha só, Ana Paula, eu acredito que o romantismo sempre vai existir. Agora, o que a gente tem que entender é que com as gerações, o que se entende de romantismo é diferente do que a geração seguinte vai chamar. Isso porque, se a gente pensar no tempo das nossas mães, dos nossos avós, né, talvez o homem simplesmente permitir que a mulher o chamasse pelo primeiro nome, em vez de Senhor meu marido, né, isso já poderia ser considerado romântico. Né? Hoje em dia, esses gestos se traduzem de outra forma, através de outras expressões, mas podem ser chamados de românticos também. Ou seja, os atos mudam, mas a carga, o nome que a gente chama é o mesmo, de romântico ou não romântico. O que mudou desde os séculos anteriores? É o que nós falamos, né? Se a gente pensar na maneira como homens e mulheres se comportavam, aí sim, ele mudou. Já vista algumas grandes revoluções que existiram no decorrer da história do comportamento humano, principalmente na década de 60 do século passado, onde houve a revolução sexual, e também principalmente do século passado para cá, o enorme ganho de direito das mulheres, acesso à educação, tudo isso serviu para que fossem aproximados os papéis de homem e de mulher. Né? Assim, o romantismo ele se modificou, tornando a relação do homem para com a mulher mais igual, mais equivalente. Né? No entanto, alguns gestos, algumas características, né? Embora haja essa maior igualdade entre homens e mulheres, continuam sendo muito apreciados, principalmente pelas mulheres. Um abrir de porta para que a mulher entre, um puxar de cadeira no restaurante, né? Isso não significa mais uma incapacidade da mulher em relação ao homem, mas uma gentileza que é proporcionada de um sexo para outro, né? Com vistas a uma relação mais equilibrada, mais suave, né? Mais romântica. Doutor Fábio, o romantismo morreu e por quê? O dia a dia agitado contribuiu para que as pessoas se distanciassem e parassem de se preocupar com as atitudes românticas? Olha só, Ana Paula, o romantismo ele não é só uma forma de agir, mas também é uma forma de pensar. Então, quando a gente tem fatores econômicos, sociais, culturais, né, que implicam no nosso ritmo de trabalho, no nosso ritmo de vida, no nosso ritmo de se comportar, esses mesmos fatores estão nos afetando na forma como nós nos relacionamos com o outro. Então, se é assim, se a gente pensar que hoje o ritmo de vida é muito mais agitado, que as pessoas têm menos tempo, que é uma correria enorme para o trabalho, é um apelo enorme para que as coisas sejam consumidas e consumidas muito rápido, né? Todos os bens de consumo a gente já compra e logo depois a gente descarta. Então as pessoas terminam transportando isso para as suas relações pessoais. Voltando à questão do pensamento, também com a proliferação do conhecimento e a rapidez que esse conhecimento é divulgado, principalmente hoje pela internet, redes sociais, você percebe uma mudança na característica das pessoas pensarem.
Hoje elas pensam em frases muito mais curtas, muito mais velozes. A memória do cidadão comum hoje, ela é muito mais fugaz, ela aprende aqui, ela já esquece logo em seguida, né? Então, se a gente tem uma mudança de ritmo, de comportamento, e tem uma mudança de forma das pessoas pensarem, né, a gente também vai ter uma forma diferente das pessoas se relacionarem, né? Sim, hoje o que se entendia como romantismo, até porque a gente tem um ritmo de vida e uma noção de tempo muito mais rápido, né, mudou sim, né? Mas, comparativamente, você ainda pode dizer que a pessoa é romântica ou menos romântica se ela dá maior ou menor atenção, né, a esse cuidado mais devagar com o outro, a essa forma de investir mais tempo na relação. Não, ele não morreu, ele se modificou. Por quê? Porque houve uma mudança na forma das pessoas se comportarem, do ritmo da vida, principalmente com a migração das pessoas para as cidades, para o ritmo da cidade, a inserção tecnológica, desenvolvimento tecnológico, né? E também uma mudança da forma como as pessoas pensam. Hoje, muito mais rápida, a informação é consumida muito rapidamente, ela é reproduzida muito rapidamente e ela é fragmentada demais, principalmente por conta da formação das redes sociais, da internet. Então tudo é muito rápido, muito fragmentado, né? E o ritmo da vida é muito acelerado. Isso é traduzido, isso é incorporado à relação com as pessoas, né? Então a gente pode dizer que houve uma mudança do que é ser romântico, mas o romantismo, enquanto uma dedicação maior, uma preocupação maior com pequenos gestos, né, com relação ao outro, que isso continuou sim. Existem alguns termos usados frequentemente, principalmente pelos jovens, como pegar, ficar, namorar. Você vê como algo negativo? Porque os jovens têm tais atitudes. Não, ele não pode ser entendido como negativo nem positivo. Olha só, se você ainda não encontrou a pessoa que você quer encontrar, nós podemos dizer que todas as suas relações anteriores foram frustradas, né? Isso não faz de você um ET, nem uma pessoa que tenha dificuldade de se relacionar com o outro, mas que muito provavelmente você ainda está naquela fase de desenvolvimento, de amadurecimento de suas relações, até que você encontre não só a pessoa ideal, mas também o seu momento ideal. Assim, ficar, pegar e outros termos que são utilizados pelos jovens, na minha opinião, refletem muito mais um desenvolvimento dessas relações, que com o passar do tempo vão ficando mais estáveis, mais profundas, mais talvez sentimentais, inclusive, do que uma coisa negativa. Ela só passa a ser negativa quando há uma estagnação dessas relações. A pessoa não evolui com o passar do tempo para relações mais profundas. Mas eu acho, então, eu vejo como extremamente normal esse desenvolvimento das relações a partir de uma relação mais pobre, como ficar, até uma relação mais séria, uma relação mais estável. Agora, porque os jovens têm essas atitudes? Exatamente, porque é um início de tentativa, de busca, de procura, de curiosidade das primeiras relações mais pobres, né, entre eles, até relações mais ricas, mais profundas, que são características da maturidade. Por que existe hoje em dia uma necessidade maior de não se apegar? Você acha que as pessoas têm medo de relacionamentos duradouros? A pergunta é para as pessoas ou é para os homens? Que hoje a grande queixa feminina é que os homens têm medo dessas relações duradouras. Aliás, parece que isso parece ser uma coisa, né, da história masculina, né, uma reclamação, né, já que vai muito tempo. Eu acredito que o medo das relações sempre existiu em maior ou menor grau no decorrer dos tempos, né? Isso porque uma relação estável, duradoura, obviamente é um passo que o indivíduo dá após um estado de maturidade relacional. Hoje, essa questão é agravada porque as pessoas
querem passar mais tempo estudando, querem passar, e isso é uma necessidade do mercado de trabalho, elas querem passar, elas têm planos maiores, principalmente as mulheres, né, de vida. A gente pode dizer que o horizonte feminino, né, do entendimento feminino, se a mulher quer investir na sua carreira de trabalho, a mulher quer, as pessoas querem viajar, as pessoas têm vários planos onde hoje uma relação estável, como a gente conhecia anteriormente, começa a ser um empecilho, muitas vezes. Então, essa questão é um pouco agravada pelo ritmo de vida, pelo que as pessoas hoje entendem e querem para o seu futuro. Como você vê a questão do homossexualismo hoje em dia? Hoje o melhor termo a ser empregado seria a homoafetividade, uma vez que o cerne dessas relações não é a sexualidade pura e simplesmente, mas toda a afetividade que a compõe, né? Hoje você vê uma grande diferença na questão da homossexualidade, é que ela é tirada do armário hoje ela é debatida nos meios de comunicação, hoje ela é debatida nas escolas, mas esse debate ele tem que ser feito tem que ser muito delicado, é um debate que tem que ser feito muito conscienciosamente, porque tem implicações religiosas, sociais, pessoais, né? E que deve permear essa discussão de maneira mais significativa. Agora vamos fazer um jogo rápido, onde eu vou estar dizendo uma palavra, você vai me responder com uma palavra ou uma frase. Romantismo. Estrela. Amor. Ausência de relações de poder. Casal. Universal. Sexo. Intimidade. Família. Base. Obrigada pela sua entrevista, Fábio. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. E nós ficamos por aqui, gente.